Valeu, galera, muito boa noite. Começando mais um Pode Blá Podcast aqui no YouTube, Facebook e Instagram. Também na rede de rádios Metrópole para todo o Brasil. Mais um programa sempre com convidados especiais. E hoje eu recebo uma pessoa que respira educação e dedica a vida a formar cidadãos críticos, conscientes e preparados para o mundo. O nosso convidado é apaixonado pela língua portuguesa, é um verdadeiro defensor da boa formação acadêmica e humana. Ele encara diariamente os desafios de ensinar crianças e jovens em um mundo de mudanças rápidas e muitas vezes confusas. Hoje a conversa promete ser profunda, atual e necessária. Com vocês, professor Alberto Vasquez Pinto, o nosso convidado de hoje aqui do Pode Blá Podcast. Alberto, depois de um longo e tenebroso inverno, até que enfim a nossa conversa se concretiza, e é mais do que um prazer recebê-lo aqui no Pode Blá Podcast, para você contribuir com o seu conhecimento, com a sua forma de pensar, com a sua cultura. E eu fico muito feliz de recebê-lo hoje aqui no nosso programa. Alberto, os microfones para o seu boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, Roberto, por me convidar a estar aqui no Pode Blá Podcast. É sempre importante, interessante, mais do que isso, né? A gente visita o Roberto de tempos em tempos, mas se fala no WhatsApp, e eu queria aqui agradecer ao Roberto porque a gente vê o quanto que quando a gente investe na educação de uma forma correta, as coisas fluem, né? Roberto foi nosso aluno, né? Foi. Lá no Vila Tupi, meu e da minha esposa, a professora Andréia, e é um orgulho a gente poder ter amigos, né? Criar famílias, né? Ver que aquilo que a gente fez lá atrás ainda é instituição, ou seja, aquilo que se coloca dentro ninguém tira, né? A gente passa para frente e a gente passa a ser querido, né? Então cada um na sua profissão e cada um respeitando o outro naquilo que segue, porque a sociedade precisa disso, que a gente forme cidadãos e cada um ocupe o seu espaço e que esse espaço seja ocupado da melhor forma possível com gente de caráter. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço, Alberto. Eu vou falar uma coisa para você, são poucos os professores que eu me lembro da minha formação e você é um que está no topo da lista, viu, cara? Amém, muito obrigado. São poucos que eu me lembro assim, e você foi um cara assim que ensinava com paixão mesmo, com vontade, sabia corrigir, sabia falar, sabia se impor sem magoar, dar sua opinião, sabe? E esse teu caráter que você tem, desde lá da época que eu era garoto e nós participávamos lá das suas aulas, poxa, eu só tenho a agradecer pelo que você contribuiu e ajudou na minha vida. E eu espero que você, assim como me ajudou, tenha ajudado muitas pessoas. E eu acho que para você deve ser um prazer andar pelas ruas da cidade, né? É verdade. E encontrar tantos alunos assim que fizeram parte das suas salas de aula, por tantas salas que você passou. É verdade. Nessa vida, né, Alberto? São 34 anos na educação, né? 34 anos na educação na cidade Praia Grande. Fui funcionário público da rede estadual de ensino, né, nas línguas língua inglesa e língua portuguesa, né, da qual eu era efetivo. Fui coordenador durante muito tempo e temos a Arca há 15 anos. Esse ano nós fazemos que é a escola Arca de Noé, né? Arca de Noé, aqui na Oceã, na Monteiro Lobato, 1031. E quem conhece, quem não conhece a gente convida para conhecer, né? Tá, joia. Já a gente fala do projeto da Arca de Noé, porque eu queria começar a nossa entrevista perguntando, eu tenho tanta coisa para perguntar, mas já vou falar desde antemão que um programa só não dá para a gente, porque não dá. Você tem muita coisa para falar, é um cara muito culto, né? E inteirado também em todos os assuntos. Mas uma das coisas que eu queria perguntar a você, enquanto professor de língua portuguesa, a língua portuguesa aqui do Brasil, porque a gente fala do Brasil, o pessoal fala, esse cara é burro. Não, não é. É que tem língua portuguesa em outros países também, né? E é diferente. A língua portuguesa de Portugal, a da África, lá de Moçambique, é diferente da nossa, são formas diferentes de falar a mesma língua. No Brasil teve uma revolução alguns anos atrás que queriam mudar formas, né? Aquele negócio pegou, Alberto? Tá valendo aquilo? Sim, nós tivemos uma regulamentação ortográfica, né? Sim. E realmente está valendo. A gente hoje em dia já tem todo isso formulado. Aqueles que se formaram uns 10, 12 anos atrás
precisam, logicamente, muitas vezes, quando você está digitando, você percebe lá o corretor, e aí você percebe que você está escrevendo alguma coisa de errado, porque algumas coisas que nós tínhamos o hífen, hoje já são situações... Né? Exatamente. São justapostas, né? Palavras justapostas que não tem mais o hífen, então alguma coisa mudou sim. Mas é considerado errado escrever do jeito antigo? Não. Hoje em dia, quando nós falamos em ortografia, quando nós vamos prestar um concurso, e nós temos aí, logicamente, a linguagem oficial, vai ser cobrado a linguagem oficial. Ok. Sim. Um concurso público vai rezar, seja ele de ordem municipal, estadual ou federal, ou mesmo uma unidade privada de ensino, a quem foi contratado o concurso, ele vai te cobrar a ortografia oficial, ele vai te cobrar a gramática oficial, né? Mas no dia a dia, hoje em dia, toda a nossa linguagem, né, a nossa situação de dialogar é possível. Tanto possível que as pessoas usam muitas vezes as gírias, né, dentro daquilo que nós temos hoje na locução. Seja ela no rádio, a própria televisão tem ocupado muito isso, né? Ocupa muitas vezes neologismos que, de certa forma, na nossa grafia oficial seria proibido, né? Sim. Mas a gente acaba usando. Então, no dia a dia, a gente usa anglicismos, palavras inglesas, né? Justapostas e de uso comum na língua portuguesa do Brasil, assim como em outros lugares. Sim, sim. Eu vejo que a linguagem ela é multicultural. Sim, porque nós temos os nossos regionalismos, cada região tem uma ideia diferente, muitas vezes, de linguagem, de interjeições, né? Mas eu creio que nós conseguimos dialogar bem. Nós temos acho que a grande dificuldade que nós temos no Brasil, na língua portuguesa, é que a língua portuguesa ela é extremamente rica. Sim, eu acho que isso é uma das mais difíceis do mundo de se falar, né? Porque há uma diferença muito grande de língua, linguagem e fala. Sim, total. Né? As pessoas elas se confundem muito com isso. Tanto que, assim, muitas vezes você está vendo um filme e você vê um filme em inglês ou com uma legenda inglesa e você faz uma tradução X, porque aquela mesma fala, se você não estiver interagindo com o intertexto, ou seja, se você não estiver observando a cena, você tem a mesma palavra com vários significados para o Brasil. Porque nós temos uma linguagem muito rica. E eles não. Eles têm uma palavra que significa, às vezes, 10, 15 vezes. O mesmo verbo que muda uma preposição se utiliza e se aplica em várias situações. Então, nós não. Nós temos praticamente cada verbo colocado de ação para cada uma situação. Então, lógico, a nossa linguagem é rica, nossa língua é rica. E o que faz a gente ser esse povo multicultural é que nós temos 5 regiões num país imenso e conseguimos hoje, com sulistas, nordestinos, nortistas, centro... regional, dentro de um estado como o nosso, ainda mais a cidade para grande, né? Sim. Com uma multiculturalidade enorme. Então a gente consegue entender bem, se conversar bem. É lógico que quando nós falamos de escola, quando nós estamos trabalhando a questão da ortografia, quando nós estamos trabalhando a questão da alfabetização, a gente precisa, obviamente, instruir a criança para que ela possa entender que a língua portuguesa ela vai ser retratada de 2 formas. A oral, da qual ela entra na escola e que ela recebeu de casa, a cultura familiar, e aquilo que ela vai impregnar na escrita, que uma coisa é diferente totalmente da outra, porque a gente vai precisar de muitos conectivos para fazer uma frase, uma oração. Então, isso hoje, assim, o gargalo, talvez, da educação, a alfabetização. Nós temos aí algumas vertentes de crianças ou escolas que não trabalham a cursiva, a letra cursiva, mas é importante a criança trabalhar a letra cursiva por conta do desenvolvimento psicomotor e de todo o tônus, né, que envolve a musculatura da mão, e é importante isso. E trabalhar a questão do cérebro também, né, porque é uma diferença muito grande entre você trabalhar a letra de forma, a caixa alta e a letra cursiva, né, ela precisa de uma melhor elaboração, de um melhor... Cursiva é aquela letra de mão? Sim, letra de mão. Tradicional. Letra de mão tradicional, que a gente vai fazer lá... Ainda usa caderninho de caligrafia? Sim, o Czinho, o Zinho, o Chapeuzinho, o sobe e desce, que parece que nós estamos fazendo castelinho. Tudo isso é usado ainda. Tudo. É necessário, gente. Isso não mudou, é preciso que isso faça. Muito pelo contrário.
eu sempre digo que, voltando para essa vertente, né, da educação, da alfabetização, da linguagem, da fala, hoje a criança ela chega com 3 anos de idade e ela tem um vocabulário enorme, vasto. Dependendo de como o pai e a mãe e a família trabalham com essa criança. Se for uma criança que você trabalha e estimula muito a conversa, é uma casa onde tem adultos e os adultos conversam muito com essa criança, dialogam com essa criança, ela ganha um vocabulário, né? Uma extensão vocabular muito grande. Então ela chega para nós colocando algumas coisas que às vezes a gente se espanta vendo uma criança de 3 anos conversando conosco, parece um mini adulto, tá? Isso é importante, é legal você ganhar esse vocabulário, a criança desenvolver isso, porque isso vai facilitar a vida dela depois nessa alfabetização que se processa hoje em dia até o 5º ano, tá? Nós temos aí a prova do SAEB para 9 e 10 anos, né? Que compõe as crianças até 3º ano, mas nós estendemos essa alfabetização, na verdade, até o 5º ano, porque no 6º ano ela já vai aprender agora, dentro daquilo que nós temos como língua portuguesa, a partir das classes gramaticais, para ela poder entender o que é cada segmento dentro da frase, dentro da oração, né? Então isso não mudou, isso continua desse jeito. O que mudou é que a criança ela brincava mais, a criança ela conversava com os objetos, a criança ela partia do lúdico sem trabalhar o concreto, e esse lúdico fazia com que o concreto dela ela virava, por exemplo, um rolinho de papel higiênico virava um avião, virava um carrinho, virava alguma coisa de brincadeira, que é o que a gente fazia. Pegava uma batata, espetava palitinho e transformava aquilo num cachorro, num cavalo, num boi. A gente pegava a caixinha de remédio e transformava aquilo num prédio, numa casa. Tu tá falando, eu tô viajando no tempo aqui, né, cara? E aí a gente criava isso. E a gente tinha lá o Forte Apache, as pecinhas, e quem tá me ouvindo vai entender depois. Claro. Pega aquelas pecinhas do Forte Apache, a gente montava um Apache com pedaço de tábua de caixote de feira. E a gente montava aquele Forte Apache, colocando uma pedra, segurando e fazendo as fortalezas. Ou seja, a gente começava a entender a questão da segurança. Por que a gente fazia aquilo? Porque instituíram a gente que a gente precisava se proteger do mal. Sim. Então, a criança ela começa a entender que existe um mal. E a gente vai conversar isso um pouquinho depois sobre o mal. Sim. E hoje, a criança ela vai para a escola com a necessidade de brincar. Porque ela não brinca em casa, porque ela não tem mais o apoio de um mais velho que tenha disponibilidade de tempo para estar com outras crianças brincando, criando. O que falta é assim, por exemplo, eu vou colocar uma coisa lúdica e importante. Você parar 10 minutos da tua vida, uma vez por semana com teu filho, deitar ao chão, olhar para o céu e olhar as nuvens e dizer assim, o que você vê? E a criança começar dizendo assim, olha, eu estou vendo uma ovelha, eu estou vendo um leão, eu estou vendo uma girafa, o que é aquilo? É um sol. Então, o imaginário da criança... Antigamente isso era muito feito, né? O imaginário da criança precisa ser... trabalhado melhor. Trabalhado, precisa ser aguçado. Outra coisa interessante, a gente... Dia de chuva, a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? A questão de você morrer eletrocutado com um raio. Eu brincava na chuva. Então a gente pegava uma folha que caiu da árvore, colocava no meio-fio. Fazia barquinho? E fazia o barquinho até chegar, entendeu? Até ele entrar ali. Né? Alberto, se a gente for ficar falando dessas coisas, cara, nós vamos... A gente parava, programa só disso, a gente parava na calçada. Muita coisa. A gente parava na calçada, né? E gritava assim, Fusca, o outro Brasília, o outro TL, o outro variante. Combosa, variante. E a gente ia contando. E às vezes o mesmo falava Fusca, verde, o outro azul. Aí a gente ficava contando quantos passavam verde, quantos passavam azul e quantos passavam a maioria, é aquele que ganhava a brincadeira, gente. Então a gente brincava observando. Mas hoje com a tecnologia essas coisas se acabaram, né, Alberto? Totalmente. Então assim, a criança não trabalha o lúdico, a criança não sabe dividir, a criança não tem o brinquedo que ela possa emprestar para o outro e dividir, porque ela não tem essa criança, porque a gente tem medo de colocar os nossos filhos com os outros filhos, porque não conhece, porque não sabe como é criado. Então, tudo isso gerou com que as crianças ficassem, principalmente depois da pandemia. Sim. Né? Todos nós ficamos mais enclausurados, ficamos mais fechados, aprendemos a ser menos comunicativos em tudo. Então é muito difícil hoje em dia você entrar num local e a pessoa ser receptiva. As pessoas andam e não se conversam, elas andam de os olhos virados para baixo, a cabeça virada para baixo, então elas andam falando ao celular,
né? Sim. No ouvido, e elas não prestam atenção no outro, elas só prestam atenção nas suas necessidades. Então, muitas vezes, você deixa o que é óbvio, o que é normal, o que é natural, para ser algo surreal, ou seja, não faz parte da minha vida. Sim. Mas isso é o que nos afasta da questão da beleza da vida. Sim. O que nos afasta da beleza da vida é a gente entrar no automático e não sair desse automático nunca. E achar que o nosso filho também está preparado para o automático. Porque a gente colocou na cabeça de que o nosso filho, ele é digital. Na verdade, ele é digital sim, mas nós precisamos trabalhar o analógico. É a base, né? É o que formou todo mundo, né? Nós precisamos ter o toque, sim. Nós precisamos ter o tempo da conversa, o olho no olho, nós precisamos do brinquedo, do brincar, do criar, do fazer, do responder junto, de ter um questionário, alguma coisa, quando a criança vai se preparar para uma prova, do pai estar junto da criança. Primeiro, porque o pai revive o tempo de escola dele. Sim. E segundo, porque a criança se sente, é uma coisa que eu sempre digo, segura. O que nós temos hoje são adolescentes que crescem com insegurança por falta de segurança dentro de casa, porque não se tem uma liderança dentro de casa. A liderança dentro de casa... Está caindo isso? Você acha que tem caído? Total. A liderança dentro de casa não tem sim e nem não. Tem só pode. 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 E, na verdade, não é pode. Olha, isso pode acontecer ou você vai poder fazer isso se você fizer isso. Tem que ter a contra. Entendi. Porque, senão, assim, é tudo muito fácil, né? Entendi. E uma das coisas que eu tenho visto ao longo do tempo, e isso me preocupa muito, é uma troca que não é uma troca. É uma troca de algo que seria óbvio. Olha, se você for bem na matéria X, você vai ter o presente. Não, é obrigação dele ir bem, porque a função dele na escola é ser estudante. Em casa, ele ser estudante, ele ter uma tarefa mínima para fazer, é arrumar o quarto dele. Entendeu? A criança, a partir de 5 anos, ela tem que ter uma tarefa doméstica. E às vezes, quando a gente fala isso para um pai, dá a impressão, mas eu vou escravizar meu filho? Não, você está educando. Você vai educar o seu filho. Porque ele jogou o brinquedo no chão, ele tem que colher, ele tem que recolher, ele tem que guardar. Ele vai na casa do primo, ele brincou, ele tem que guardar, ele não pode quebrar, ele não pode levar para casa. Não tem essa coisa, meu filho levou sem querer. Querido, isso não é seu. Você levou, você vai devolver. Você liga para o seu primo e diz, olha, eu trouxe para casa, eu estou te devolvendo. E tem que ser severo nesse sentido. Não é assim, passar a mão na cabeça da criança dizendo assim, olha, sem querer ele trouxe. Não, ele trouxe porque ele quis. Tá? Para com isso. Para com esse negócio de que ele trouxe sem querer. Ninguém leva e traz nada sem querer. Cada um pega aquilo que lhe é cabível. Tá? Então, lógico, se há uma possibilidade de pegar e a criança entende que ela pode levar, ela vai levar. Sim. Só que amanhã ela está levando outra coisa e outra coisa e outra coisa. Então, você sabe que tudo isso que você está falando, Alberto, eu concordo plenamente com você. E às vezes eu até já tenho crianças na minha vida, né? Eu já estou na fase de vô já, né? Já não estou mais filhos, né? Agora é avô, né? A gente vê as crias, né? Não pode isso, não pode aquilo. Aí a mãe fala, não, deixa o menino. Eu digo, não pode. Não pode. Tem que, né? Não tô falando para você ser carrasco bater, não, de forma alguma. Não. Mas você falar, você provar que a criança ela tem que saber a hora certa das coisas, entendeu? Que ela tem que saber a hora de o que pode, o que não pode, né? E tem que ter esse negócio. Eu vou te resumir esse assunto em algo que a gente vai conversar hoje, que é muito importante, sobre a questão do não. Isso. Então, assim, eu vou começar falando uma coisa interessante que eu acho que é bem louvável, porque a gente, como ser temente a Deus, né, como cristão, como pastor, como pai de família, como mantenedor de escola, né, eu sempre pego aqui esse provérbio 22:6 que fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, assim, não é não. Então eu digo sempre para os meus alunos, para os jovens em geral, a nossa conversa é sempre essa. Olha, o colega me falou tal coisa e eu não gostei. Diga para ele, eu não gostei, pare. O colega veio com uma brincadeira, colocou a mão na minha cabeça e me afundou a cabeça. O que você tem que dizer para ele? Esse tipo de brincadeira eu não gosto, não tolero. É não. Não. É para... Se continuar, eu vou chamar alguém. É não. O colega começou a falar, a fazer uma brincadeira, a dar uma risadinha com o outro, olhando para sua no cara. Bullying, né? Exatamente. Nós estamos falando de bullying, né? E aí, na verdade,
tem uma diferença, né? Tem diferença? Tem uma diferença. O colega está falando do outro e me envolveu na história, eu não gostei da história porque eu não estava na história. Ó, querido, não me envolva na sua história. Você está afim de contar uma história, está afim de crescer, mas não com o meu nome. Não é não. A sua. Veio com uma brincadeirinha de colocar a mão no braço, colocar a mão na cabeça. Brincadeira de mão, né? Brincadeira de mão. Não, eu não quero esse tipo de brincadeira. Isso é entre Também meninos. Não gosto. Isso é entre meninas. Isso é fofoca. Fofoca, usou o meu nome. Eu descobri que você usou o meu nome para dizer tal coisa. Pô, eu não falei nada. Então chama as pessoas e diz, não é não. Então o não, ele precisa ser exercido. O que nós temos muitas vezes é o jovem, ele se aquieta porque 2, 3 estão contra ele numa situação X e ele se sente menor, inferiorizado e ele acaba ficando com aquela sensação de perdedor e isso não é bom. Ele precisa dizer para o outro, ó, não gostei, não quero, não faço parte, se continuar eu vou chamar quem de direito. Então isso é uma coisa que a gente exercita muito na escola. Não é não. Então assim, qual a diferença, a questão do bullying? Entendi. O bullying, ele nada mais é do que uma situação ou ação repetitiva pelo mesmo membro ou por vários membros em cima de uma pessoa por uma determinada razão. Então, eu olho o Alberto e vejo no Alberto uma situação que eu olhei que eu posso tirar um sarro dele. Então, eu vou lá e menosprezo o Alberto hoje. Amanhã eu conto para um colega faz a mesma coisa comigo. Depois da manhã eu volto e faço a mesma coisa com o Alberto. E assim sucessivamente por uns 10 dias. Isso é bullying. Sim. Isso é bullying. Tirar o sarro por uma situação XYZ, fulano caiu, todo mundo deu risada, é uma coisa comum. Sim, aqueles que vão se Agora, sentir... repetitivamente... Exatamente, é bullying. Então assim, para evitar o bullying algo que aconteceu e que não foi legal, não. Isso é não em qualquer lugar, porque se você instituir isso à criança e ao adolescente, quando ele estiver na vida adulta, no trabalho, e alguém envolvê-lo em alguma coisa, ele vai chegar e vai dizer assim, ó, com todo respeito, Roberto, eu não gostei de você ter me colocado nessa história. Eu ouvi, fiquei quieto, mas é o seguinte, você me arrolou numa situação X, eu fiquei mal porque eu não falei nada disso e eu passei como alguém que levou uma situação penosa para outra pessoa e você envolveu meu nome, eu gostaria que você desfizesse isso. E aí a pessoa vai fazer justo, ou não. Ela não fez, eu vou lá, quem de direito, e digo assim, fulano, vem aqui. Olha, aconteceu isso, eu não falei nada, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, a gente precisa colocar os pingos nos is. Primeiro, Alberto, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida, Alberto, muito grande. Você agora está no setor privado, né, da educação. Mas tem uma dúvida muito grande com o setor público, porque um aluno determinado, ele recebe um bullying, ou até mais do que isso, né? Sim. Vamos dizer assim... um assédio. Um assédio. É isso que você quer dizer, um assédio. Ou até mais que assédio, até se fosse adultos, um atentado violento a pudor, mostrando um partes. sexual. Sim, vamos dizer assim. Um assédio sexual. E passa dos limites. Menores, criança acelerada, criança muito celular, adultização demais, entendeu? Aí o aluno leva para o professor leva para a diretora faz o quê? Chama o pai e a mãe, fala, adverte, continua no mesmo erro. Como que procede com essas coisas? Tem como trocar o aluno de escola? Vamos lá. É encaminhado para alguma coisa? A gente tem uma situação a ver aí, né? Primeiro, a gente precisa entender o regimento escolar de cada unidade. O regimento escolar de cada unidade... o público da cidade Praia Grande, o municipal. Mas existe um regimento interno. Existe? Existe um regimento escolar, é obrigatório. Nenhuma escola abre sem um regimento. Ponto. Esse regimento ele pode ser alterado todo ano. Isso está à disposição dos pais? Está à disposição dos pais. Ele precisa ficar à disposição dos pais. E qualquer alteração você pode fazer até o dia 31 de agosto. Por exemplo, amanhã eu vou fazer uma alteração no meu regimento. Vou fazer uma alteração no meu regimento e vou encaminhar à Secretaria de Educação, ao meu supervisor, e ele vai conversar com a dirigente e eles vão verificar. E aí, enfim, quando ele for homologado, ele passa a ser vigente a partir de 2026. Porque você entrega até o dia 30 de agosto às escolas privadas para que ele seja validado para 2026, ok? Se eu não fizer nenhuma alteração, ele continua validado. Ele não tem validade anual. Ele continua validado até que se faça alguma... Isso existe também para a escola pública. Seja ela municipal, estadual, não importa, tá? Existe um regimento interno. Por isso que ele precisa ser revisto muitas vezes. E precisa ser dialogado dentro da sociedade.
tá? Da comunidade onde ele está. Então, o regimento interno de uma escola, ele tem a ver com a pluralidade cultural da cidade, mas também tem a ver com a comunidade que ele serve. Então, pode mudar. Eu creio que a prefeitura, não posso dizer, mas eu creio que a prefeitura da municipalidade de Praia Grande, como as outras, deve ter um regimento básico. Sim, padrão, né? Padrão, que oriente minimamente os seus educadores e os seus diretores, ok? Para eles poderem se basear dentro de uma realidade que eles vivem, tá? Sim. Então isso tem. As escolas privadas têm o seu. Sim. A gente tem um parâmetro que o Estado nos envia e dentro daquele parâmetro eu posso acrescentar algumas coisas, tirar não. Ah, entendi. Tá? Então existe um parâmetro. Você pode personalizar Sim, de acordo. Exatamente. Sim. Agora, o que é importante a gente dizer? Penso eu. Houve uma situação de violência na escola. Isso. Tá? Vamos de qualquer partir tipo. Para uma violência. Vamos à mínima. A violência oral. Um assédio moral. Um aluno discutiu com outro e usou alguma palavra ofensiva. Primeira coisa, a gente chama os dois para conversar. Como funciona? Eu não posso dizer nas outras escolas, vou dizer dentro da Arca. Na Arca eu chamo, a professora Andréa chama, nós chamamos, e eu converso com o adolescente, com os dois adolescentes, para eles me dizerem, me explicarem o motivo pelo qual aconteceu a discussão. Ponto. Em cima dessa discussão eu vou conversar com eles dentro do valor moral, do valor ético, dentro daquilo que nós temos até como palavra de Deus. A minha pergunta se Deus estivesse perguntando isso para você agora, ele perguntaria assim, mas eu te entreguei essa escola para você vir estudar aqui, para você fazer isso com o seu colega? E pergunto a você, você veio à escola para receber isso desse seu colega? E você devolver isso na mesma moeda? Então essa é a minha pergunta, sejam pelos pequenos ou para os maiores, tá? Se for menor, eu sento no chão, eu fico de joelho para ficar na mesma altura da criança e coloco para a criança, querido, você veio para a escola para falar isso para o seu colega? E aí a gente vai conversando e tirando dele, inclusive se é pequeno, onde ele aprendeu aquilo, para a gente poder depois ter o respaldo de conversar com o pai, para ter essa orientação. Isso. Então, houve uma discussão, a gente vai trabalhar isso. O que a gente vai trabalhar? Eu vou mandar a criança para casa porque ela discutiu com o outro, xingou? Não. Mas eu vou colocar e vou anotar a advertência, eles vão assinar, os pais vão assinar, para a gente ter ciência. Nem tudo que acontece na escola vai para um papel ou vai para uma ocorrência para que o pai fique sabendo, tá? Na Arca a gente resolve muita coisa interna em que eu entendo, eu, Andréia, professora Andréia, minha esposa, que como não precisa levar adiante, né? Não. Dá para resolver. Uma simples conversa resolve, principalmente quando o aluno diz para mim e diz para o colega, na frente, Roberto, me perdoa, eu errei, eu passei da conta, eu não devia ter falado isso, você me perdoa, você é meu amigo e eu sei que eu pisei na bola. E o outro diz assim, não, você está perdoado. Eles mesmos se levantam, eles mesmos se abraçam. Isso me leva a entender que eles entenderam o motivo daquela nossa conversa. Isso não precisa ser levado para fora. Ponto. Resolvemos ali. Já teve algum caso mais sério já, Alberto, de questões assim, de desentendimento, de desinteligência na sala de aula entre alunos? Olha, na Arca não, graças a Deus. A gente não tem esse problema de indisciplina, de violência, a gente não tem. O que eu já tive, e digo a você que é uma coisa que a gente não tolera, é um aluno, por exemplo, combinar com uma aluna para se encontrar na porta do banheiro para eles darem um beijinho. E a gente tem câmeras. Então, isso é uma coisa que eu pego o aluno, pego a aluna, converso, né, bem, no estrito, né, da situação da palavra e digo, se você quer namorar, você pode namorar, dependendo da situação dos seus pais. Se os seus pais disserem que você pode namorar, você pode namorar 100 metros da porta da escola para fora. Aqui na Arca, ninguém namora, ninguém pega na mão, ninguém dá beijinho, ninguém dá maço, ninguém senta no colo, ninguém põe a mão na perna, ninguém põe a mão nas costas, não põe a mão na cintura, não tem isso. Você pode dar um abraço, você pode dar um beijo carinhoso no rosto, você pode dar um beijo na cabeça, que nem os alunos, eles param, tem aluno maior que eu, às vezes para na minha frente, eu dou um beijo na cabeça, mas tudo tem que ser com muita responsabilidade e principalmente respeito. Então, isso é uma coisa que, assim, a gente tenta fazer com que as coisas aconteçam na escola para que isso seja evitado. É porque são centenas de famílias ali que confiam na sua conduta, né? Não só no seu estatuto, mas na sua pessoa. Exatamente. Né? Você teve uma história de anos, né, para poder chegar ali. Então, assim, se é uma coisa que a gente deixa muito claro
na escola não tem palavrão, não tem chicletes, não tem celular, não tem namoro. Tá? É isso que eu quero te perguntar agora. Como é que você está conseguindo lidar com essa questão dos celulares, Alberto? Porque tá uma febre as telas, cara. Então vamos lá. A escola existe há 15 anos, a Arca, e a Arca nunca autorizou o uso do celular. O uso do celular é proibido, está dentro do regimento, tá? E o que acontece? Há uma multa contratual? Não. Simplesmente está dentro... todo aluno Arca, ele tem direito a uma bolsa. Sim. Ok? Então a gente fornece uma bolsa com desconto muito bom. Então o aluno tem um desconto excelente para entrar na escola. Ok. Para ele permanecer com esse desconto, ele precisa manter a escola, ele precisa ter os materiais, seguir as regras, ele precisa ter boas notas, Sim. ele precisa seguir as regras que estão no regimento. Isso. E uma das coisas é não uso do celular. Que faz parte das regras. Ele usou o celular uma vez, a segunda, a terceira, a gente vai comunicar ao pai que ele perdeu o desconto. E aí ele vai perder um considerável desconto na sua mensalidade. Você acha que hoje em dia o brasileiro só entende quando dói no bolso? Eu acredito que eu penso o seguinte, quando o aluno ainda é aluno e ele não trabalha, ele não vê a força do trabalho para que a gente consiga trabalhar o mês inteiro para ganhar o salário devido daquilo que nós trabalhamos, daquilo que nós empregamos, e ele atribui uma situação em que o meu pai é quem paga, então a gente precisa ajuizar a responsabilidade ao aluno, para que o aluno entenda que quem está pagando a escola é o pai dele, isso eu deixo muito claro. Então, em consideração ao pai, eu faço a primeira, a segunda e a terceira advertência ao aluno e enviamos essa advertência ao pai, dizendo que, olha, da próxima vez vai perder o desconto por conta disso. Então, de que forma você forma o caráter dessa pessoa? Que muitas vezes as pessoas não entendem, a sociedade não entende. Infelizmente, primeiro o cidadão precisa perder, ou por dor, ou por amor, para ele conseguir entender o que é o amor. Por exemplo, eu vou te dar um nó na cabeça agora. Essa semana eu entrei no segundo ano do ensino médio e assim, eu sou apaixonado pelos meus alunos, então eu falo, eu choro, então eu não vou chorar. Tenta não chorar. E eu entrei na sala do segundo ano do ensino médio e os professores me cercaram dizendo assim, tio, nós vamos fazer um mapa de sala, porque nós estamos assim tendo alguns problemas em relação a conversas. E nós estamos lidando com alunos de 17 anos. E aí, assim, eles estão conversando muito, são 20 alunos e falando muito. Falei, tudo bem, pode fazer. E quando aconteceu isso, alguns alunos se rebelaram dizendo, pô, nós somos grandes, nós somos adultos, né? Não somos criancinha para mudar de lugar e a professora dizer onde que nós temos que sentar. E eu entrei na sala e eu usei esse termo só. E aí depois, quando eles estiverem ouvindo esse podcast, que eu vou pedir para eles ouvirem, sim, eles vão entender. E eu falei para eles assim, eu bati palma e falei para eles assim, ó, parabéns. Que lindo. Que lindo. Sabe que é lindo? Porque isso é amor. Os professores amam tanto vocês e eu que eu autorizei eles a mudarem vocês de lugar. Sabe por quê? Porque quando vocês são importantes para nós e a gente se importa com vocês, existe amor. Porque se não tivesse amor, eles entrariam aqui, dariam aula e não estariam nem aí se vocês estivessem conversando. Mas se eles se importaram que vocês não estavam prestando atenção na aula deles, é porque eles têm amor por vocês. E não foi um, nem dois, nem três. Sabe? Não foi um, não foram dois, não foram três. Foram todos os professores me dizendo assim, olha, nós vamos mudá-los de lugar. E eu disse, amém, pode mudar. Então, queridos, ao invés de vocês se rebelarem contra, digam para os professores, muito obrigado porque vocês nos amam. Porque isso é amor. Entende? Você está se preocupando. Pode ser, cara, que ali virou a chavinha em alguém. Pode ser que ali virou a chavinha em alguém. Porque eu vi muitos alunos ali chacoalhando a cabeça no sentido assim, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ou seja, se sensibilizando com aquilo que eu estava falando e concordando com o movimento que aconteceu. E o outro que talvez tenha se rebelado ou não tenha gostado de mudar de lugar, ele entendeu que é para o bem dele. E na vida... Quantos de nós, ou lá na frente eles mesmos, não terão ninguém que faça eles pararem, repensarem e mudarem novamente de ação para uma nova justa posição, numa situação nova. Porque eu digo para eles, cara, esse ano vocês estão no segundo ano, o ano que vem vocês estão no terceiro, depois vocês estão fora.
Vocês estão fora da escola, vocês estão na vida adulta. Na vida adulta não vai ter o tio Alberto, a tia Andréia, nem os professores chamando vocês. Sem perdão. Exatamente, dizendo assim, olha, você errou, o que nós podemos fazer para acertar? Não existe isso. Você errou, você vai pagar pelo seu erro. E acabou. Alberto, olha, eu tenho tanto assunto para falar com você aqui, realmente um programa só não vai dar. Mas vamos tentar passar um comentário seu, que eu acho que você é muito bom nos seus comentários, e esse aqui com certeza será inflamado. A chamada adultização precoce está em alta. Muito. Na internet, nas redes sociais, inclusive até na televisão, que mais deveria educar, hoje está deseducando. Totalmente. Entendeu? Como que isso afeta o desenvolvimento emocional das crianças? Não digo nem da Arca, assim, mas a sua opinião como educador, sim, você vendo o panorama do Brasil hoje, o que você acha, Alberto? Então, primeiramente, é um assunto bem polêmico, né? Eu digo que, às vezes, as pessoas elas se cegam em ouvir, em ver e entender o que está acontecendo dentro do nosso país e do mundo. Isso não é de hoje, tá? Então, assim, só para a gente ter um parâmetro. Quando a gente ouviu falar em seguro-tchan? Sim. Agarro-tchan? Sim. Tchan, tchan, tchan. Né? Começou ali. Começou ali. Ali a gente já viu que havia uma tendência de uma adultização. As criancinhas com aquelas roupinhas curtinhas, rebolando, dançando. Sim. Aí a gente vê uma loira descendo de uma nave espacial com uma roupa curta, sempre apertada, as roupas. E ela fez alusão a muitas crianças serem que nem ela. Todas queriam ser, né, uma Xuxete. Sim. Nós tínhamos um programa de televisão há muitos anos atrás, um programa onde a maioria dos programas, os talk shows, eram trabalhados com bailarinas. Sim. E todas essas bailarinas sempre com roupas seminuas. Sempre prezando a sensualidade, né? Exatamente. E esses programas, eles iam ao ar às tardes, tanto de sábado quanto de domingo. Isso era um programa familiar que todo mundo assistia. Sim. E nós, enquanto pequenos, ouvíamos muitas vezes os nossos avós, meu avô, eu ouvia, fazendo alguma chamada de atenção nessa questão sexual para minha avó. Brincando com ela, falando, você precisa rebolar que nem ela. Entende? Então, assim, a gente começa a verificar que no momento que a gente vê lá as chacretes, as boletes e tudo mais que veio por aí, né? Começou a crescer uma tendência de adultização. Em que forma? Eu vou dar um depoimento pessoal. Sim, fique à vontade. Que causou extrema angústia e um dissabor de uma discussão que foi uma discussão que não foi legal pós uma festa de Dia das Mães. Primeiro ano da Arca, a gente fez uma festa do Dia das Mães e nós fizemos um cenário totalmente azul e cheio de girassóis. Nós usamos, se não me engano, 1000 girassóis de decoração. Azul com amarelo deve ter ficado bonito, né? Ficou lindo. Ficou bonito. Lindo. E fizemos a festa. Foi a nossa primeira festa. E nessa primeira festa, foi a primeira festa, todo mundo ansioso, todo mundo, né? Meu Deus, como é que nós vamos receber esses pais? Fizemos num salão e tal, e abrigamos ali, foram famílias, né? Sim. Nós tínhamos 300 pessoas, gente. Você imagina, você ter 70 alunos e ter 300 pessoas para assistir. Falei, meu Deus, isso é um evento. Sim, né? Sim. E aí, assim, todo mundo acomodado. Foi uma festa linda. Foi a nossa primeira festa e, assim, a gente acho que arrebentou. Né? Nós ficamos muito felizes. Passado 2, 3 dias da festa, nós fomos chamados por um pai. Ele foi até a secretaria. Não havia marcado horário e tal. A gente estava na escola, ele nos chamou até a secretaria e conforme eu fui chegando perto dele e a minha esposa, ele bateu em cima do balcão, ele deu 2 pancadas em cima do balcão e disse assim para mim, eu esperava mais dessa festa. E aí eu falei assim, ai pai, mas o que aconteceu? E ele falou assim, poxa, vocês não elaboraram uma roupa para minha filha, nem para as crianças, e nem uma música que a minha filha pudesse ter rebolado, que a minha filha pudesse ter mostrado a perninha dela.
pudesse ter mostrado o bumbum dela. E aí eu disse para ele o seguinte: Caramba, na Alberto. arca, nós nunca faremos uma festa onde a sua filha será exposta. Na arca, nunca eu vou colocar uma música onde eu vou colocar uma criança rebolando para adultos assistirem. Isso o senhor faz no ambiente da tua casa. Como? Coloca a sua filha em cima de uma mesa, no centro da sua casa, coloca a música, coloca a roupa nela e faz ela dançar. Só tem um detalhe, paizinho. Daqui uns anos, quando o senhor for abastecer o seu carro no posto de gasolina, ela pode ser uma menininha da FM dançando lá para vários homens com 16, 17 anos e talvez o senhor não vá gostar, mas o senhor liberou isso na vida dela com 3, 4 anos de idade. Ela vai crescer... Cresceu como normal aqui. Acreditando que isso é normal. Então, assim, o que eu não quero para os meus filhos, o que eu não quero para as minhas filhas, que eu tenho 3, eu não quero para a filha de ninguém e para o filho de ninguém. Então, isso é uma coisa que dentro de mim está muito claro, dentro da concepção de família, da minha casa, da minha esposa, independente da questão espiritual e da questão moral. Isso não é uma coisa normal. Eu não posso fazer com que a minha filha, eu queira que a minha filha se exponha para que as pessoas vejam que ela é bonita. Tá? Ela é bonita graças a Deus. Ela não precisa de exposição. Ela precisa ser bem educada, precisa ser bem amada, bem amparada, para que amanhã ela possa mostrar a sua beleza, não só externa, mas a sua beleza interna de caráter, de moral, tá certo? Sim. Como ser, como mulher, e não como objeto. Então, isso é uma coisa muito importante. E, Alberto, e o que você está achando também das redes sociais estarem adultizando também? Não está normal isso. Não. A situação das redes sociais, assim, a gente vê, por exemplo, nós temos hoje alguns termos, né? Deixa eu só te cortar um pouquinho, Alberto, porque funciona assim, o algoritmo das redes sociais, sim, eles entendem tantas coisas do que a gente fala, do que a gente posta e tudo mais, mas eu não vejo o algoritmo vendo essas coisas, as fotos de criança ou essas coisas, eu não vejo. O que será que acontece? E posta, e tem coisas absurdas, Alberto. Eu já sei se já viu coisas absurdas lá, hein? Assim, eu vou ser bem sincero para você. Eu não vejo. Porque eu não vou atrás dessas coisas. Sim. Tá? Eu não, mas eu vou saber como as pessoas, eu como educador e mantenedor, sim, claro, eu preciso saber para a gente poder dar um toque para os pais, né, em relação a uma série de coisas que às vezes a gente imagina pelas falas e aí a gente precisa dar uma orientada. Então, sim, assim, sim, o que eu tenho visto? A gente tem visto algumas situações como o que eles chamam nos Estados Unidos, ou que a gente trouxe para cá, de grooming, né? O que seria o grooming? O garoto entra, ou a garota entra na questão de uma tela de jogo, e lá do outro lado do jogo ele acha que ele está lidando com uma pessoa da idade dele, porque a pessoa se passa da idade dele, ela tem uma foto, uma imagem que é da idade dele, conversa com o linguajar como ele, sim, tá? sim, sim, ganha a confiança dele e começa a colocar coisas na cabeça dele, onde ele coloca em evidência e questiona se o pai é bom, se a mãe é boa, se a casa que ele mora é boa, se eles amam essa criança como ele deveria ser amado. Então, você começa a trabalhar a mente dessa criança, trazendo uma ansiedade para essa criança, tá certo? Fazendo com que ela ganhe, explicando para ela como ela passa de fase para fase. Só que lá atrás tem um adulto. Tem um adulto que vai mandar emojis, que vai mandar presentes, e presentes muitas vezes são mudanças de fase e outras coisas assim. E essa pessoa, que é um adulto, ganha a confiança desse menor. Sim. E aí começa a pedir o que eles chamam, dentro da linguagem, né, dos nudes. Ah, né? Sim. E aí começam a fazer trocas de nudes, porque o adolescente, ele tem facilidade com a questão do celular, então ele tira uma foto e eles se falam, ganham a confiança e fazem a troca desses nudes. E aí, assim, o que tem acontecido? É todo um processo, né? É todo um processo. É o que eu digo. Em que momento, né, uma criança de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos, criança, tá?
fica horas e horas num celular. Onde que está o pai ou o responsável que não questiona ou não compartilha para saber onde e quais telas esse aluno ou essa criança, esse adolescente está adentrando? Em que mundo ele está adentrando? O que eu tenho visto quando a gente conversa, né, com alguns adolescentes e tal, por exemplo, nós temos aí dentro da nossa web, né, uma web high, né? Uma coisa que se compra várias coisas, que se comercializa várias coisas, que eu tive que perguntar para alguns adolescentes como que a gente acessava isso. Porque eles acessam, eles compram, eles vivem dentro dessa web. Então, assim, como que o pai não sabe? E dentro dessa web é onde você encontra esses adultos que manipulam crianças, jovens e adolescentes para um mundo totalmente fora da caixinha da família. Então, há uma manipulação psicológica que gera uma manipulação sexual, de um assédio sexual, né, que perspassa a questão do assédio moral, onde muitos desses jovens se perdem por conta disso. Então, assim, o acesso, quando ele é ilimitado, digamos assim, vai fazer com que esse jovem, que muitas vezes é curioso e que ouviu o outro dizendo que entrou em tal site e tal, e ele vai entrar também, e o perigo está nisso. Ele achar que ele pode e vai sair tudo bem. Não, muitas vezes não vai sair tudo bem. Vai haver uma cobrança, vai alguém entrar em contato com ele, que vai verificar que ele verificou um site XYZ, que vai entrar em contato com ele para facilitar ele entrar num grupo. E aí, cara, é onde vai. Aí é uma pira, aí é uma ida sem volta, porque vai uma coisa puxando outra, puxando outra, puxando outra. E vai puxando. Agora, uma das coisas que eu queria comentar com você, até sobre essa questão do comportamento e da situação mais grave, que eu estava vendo e que me chama bastante atenção, é uma das coisas que eu separei assim e que me chama muito atenção no sentido de... Quando a gente pensa que a gente já viu tudo, a gente não viu nada. Então, no outro dia eu me peguei assim, conversando com a minha mãe, que completou 89 anos, eu falei, mãe, eu mando um coraçãozinho para a senhora todo dia. Eu tenho que rever o coraçãozinho, porque agora eu tenho que entender até o que é esse coraçãozinho vermelho. Coração é coração, eu te amo, eu gosto de você. Exatamente. Só que na linguagem... Eu sou desse tempo, né? Então, mas na linguagem da internet, esse coração... com mais alguma imagem, significa alguma coisa. Outra coisa que não seja o que a gente já conhece. Exatamente. Então, assim, muitas vezes da questão da rede social, o que o influencer aí que todo mundo colocou nas mídias sociais tem 15 dias, o Felca falando sobre essa questão, né? Da adultização. O que mais me choca, Roberto, é que isso está acontecendo a olhos nus há mais de 20 anos. Sim, só agora que foi denunciado, basicamente. A gente na escola bate de frente com isso, com as nossas próprias crianças em algumas situações, né? Dia a dia, para que as crianças não reverberem isso para dentro delas, dizendo que o nosso corpo é santo, habita dentro de nós, o Espírito Santo. É o seu templo, o seu corpo é o seu templo. O meu templo, eu preciso cuidar do meu templo. Por isso que a gente toma banho, usa creme, perfume, enfim, a gente precisa cuidar disso. Isso é uma carcaça que traz dentro de nós a nossa alma, o nosso espírito. E isso faz com que a gente seja vivente. E para a gente ser vivente, dentro de uma situação positiva, muitas vezes aquilo que os nossos olhos veem, a olho nu daquilo que nos apresenta nas telas, a gente precisa entender se é certo ou se é errado. E aí entra a questão assim, olha, até que ponto eu converso com meu filho abertamente sobre o que é certo e o que é errado? Porque eu dizer que o meu filho perdeu... Eu queria te fazer uma pergunta também sobre esse negócio de conversar com os filhos. Que idade você acredita, né, que o pai, a mãe, pode ter uma conversa mais puxada para o adulto, mesmo sendo menor, falando sobre sexualidade, sobre drogas, sobre crimes cibernéticos? Com que idade dá para começar já a falar alguma coisa nesse sentido? Porque a gente fica meio com medo, né, Alberto, de falar... Vamos lá. Falar de sexo e reprodução. Como é que você
Explica isso para uma criança sem ser vulgar. Então, assim... Os perigos da internet, as drogas, as más companhias. Como que você faz para uma criança de 10, 11 anos? Eu vou te ser claro numa situação X. Por exemplo, eu tenho em casa as duas meninas, né? As duas meninas, uma de 22 e uma de 18. Então, e o Lorenzo de 12. Então, as meninas, elas em algumas coisas conversaram muito mais fácil com a minha esposa. Sim, com a mãe, né? E nós, eu e a Andréia, enquanto pais, nós somos bem restritos a situações assim. Por exemplo, apareceu uma cena no filme X, eu não assisto, e as minhas filhas não assistem, e o meu filho também não assiste. E a gente passa a cena se for alguma cena X. Sim. Ok? Sim. Isso é uma coisa nossa por uma questão de respeito. Ponto. A minha filha de 22 anos, a Luísa, por exemplo, ela namora há 4 anos. Né? E ela conheceu o namorado dela na escola. Sim. Eles estudaram juntos 4 anos, 5 anos. Sim. E eu disse, na escola não, só com 18 anos. Quando ela completou 18 anos, ele completou 18 anos, ele falou, eu tenho vontade de namorar a Luísa. Eu falei, ok, se ela quiser namorar com você, a gente concorda. Sim. E aí ele preparou um almoço, e nós fomos comer lá no terraço, entendeu? E ele trouxe uma aliança de namoro com os pais, e a gente fez esse almoço, e eles namoram. Bem bonitinho. Namoram na nossa presença, na nossa casa. Elas sabem para qual e para onde elas vão, no sentido de honrar aquilo que elas têm de mais precioso, que é a vida delas. Então, a questão sexual... sempre. Mas isso não existe mais. Existe sim. Existe. Pessoas se casam virgem. Pessoas se... Tá mais difícil atualmente, mas ainda tem. Pessoas se colocam na disposição de Deus, no tempo de Deus, para que isso aconteça. E eu sempre digo que um galardão enorme, né, daquilo que Deus tem preparado para essa pessoa, ou para essas pessoas, ou para esse casal, irá acontecer. Tá? Então... é nessa fase ou nessa linguagem que a gente conversa com os nossos filhos. Muito cuidado, porque você não nasceu do lixo. Você foi escolhido, separado, e eu te amo. Então, sim, mas a partir de que idade você acha que dá para você... Não estou nem dizendo assim. Olha, na questão das pessoas que são criadas nessa forma, nesse formato. Meninas, né? Mas... eu acho que as meninas, de um modo geral, com 9 anos, 10 anos, já você precisa... Principalmente as meninas que têm um desenvolvimento do ciclo menstrual, né, mais cedo. E a gente vê isso pelos relatos que a gente tem. Então, é necessário que uma mãe, um pai, principalmente instrua seus filhos, no caso as meninas, nessa situação já do seu ciclo menstrual. Em cima disso, é necessário que você abra um leque explicando para elas uma série de coisas em relação a isso. A mesma coisa os meninos. Sim. Porque os meninos precisam entender que nem tudo que se quer se pode, nem tudo que se pretende fazer deve se fazer. Tá? Sim, entendi. Porque é importante, eu sempre ouvi uma situação interessante de dois lados. A minha avó dizia, prendam suas cabritas que o meu cabrito está solto. Prendam suas cabritas que meus bodes estão soltos. Meus bodes estão soltos. E ao mesmo tempo, um dia minha avó disse, prendam as suas cabritas, ou melhor, eu prendo meu bode porque as cabritas estão soltas. Então, assim, o que eu entendi da minha avó? Eu entendi que eu preciso respeitar o outro e as relações precisam ser respeitadas para que a gente não avance nenhum sinal. E se esse sinal entre eles for avançado, eles precisam se permitir ambos para que depois eles não venham a se arrepender ou um julgar o outro ou um culpar o outro. O que eu digo para o adolescente? Muito cuidado onde você põe a sua mão boba. Meninos e meninas, muito cuidado onde você põe a sua boca boba. E muito cuidado com o que você pensa boba. Porque você vai pagar o preço da sua bobice. Da sua bobice você vai pagar o preço. Vai, com certeza. Não há nada que seja feito no oculto, Roberto, que não se espante depois ali na frente. Então, assim, eu penso que os pais precisam ser... A conta chega. A conta chega. Eu penso que os pais precisam saber, cada casa, a sua hora, o seu tempo e o momento. A escola.
Quando nós vamos falar sobre sexualidade, nós deixamos para falar sobre sexualidade no 9º ano e falamos sobre a questão dos órgãos reprodutores a partir do 6º. E falamos isso para os pais, que no 2º semestre nós vamos estar falando sobre a questão dos órgãos reprodutores. Eles entendendo ou não, levando na brincadeira ou não, o professor vai ser muito técnico para poder entregar aquilo que é necessário entregar. Há uma possibilidade de perguntas? Sim, nós podemos fazer as perguntas. E o que é interessante, nós temos uma semana Trends, que é uma semana cheia de palestras que a gente tem na escola na semana de outubro. Então nós temos uma semana, esse ano nós vamos ter 6, 7, 8, 9, são 4 dias com 8 palestras, 2 a cada manhã. Os nossos alunos de 7º ano em diante, 12 anos completos agora, no 2º semestre, até o 3º ano do ensino médio, fazem parte dessa palestra. Essas palestras falam sobre a questão da profissão, do futuro deles, da questão do projeto de vida. E esses profissionais que vêm, seja o dentista, seja o médico, seja o orientador, seja o psicólogo, seja um tenente do exército, enfim, qualquer um profissional que venha do direito, eles vão fazer perguntas que eles tenham necessidade de fazer. Então, são nessas perguntas, muitas vezes, que a gente deixa eles fazerem. Usamos, não tem tabu, tem um microfone, a gente conversa com eles, olha, faça a pergunta sem constrangimento, mas não constranja, né? Então nós temos sim, para o dentista, como aconteceu, né? Estava o ano passado, a dentista, perguntaram se você pega uma doença transmissível com sexo oral. Sim, então é uma forma deles aprenderem com outro profissional, falando sobre o assunto. Então é um momento deles conosco e com eles e com profissionais gabaritados que a gente chama para que a gente possa ter essa conversa. Isso é muito importante, o esclarecimento. Então é muito importante. E uma das coisas que a gente deixa aberto, Roberto, a gente na escola, eu e a minha esposa, nós temos cada uma sala e quando o aluno vem conversar, nós estamos juntos na mesma sala. Então eu vou para a sala dela, ela vem para a minha sala e a gente conversa com o aluno. O aluno vem, se ele quer conversar somente com ela, ele conversa. Principalmente as meninas expõem as suas situações, as suas necessidades, as suas vulnerabilidades. As dúvidas todas, exatamente. Né? E a gente conversa e conversa abertamente e dizendo para eles, olha, nós estamos aqui como educadores, sim, mas como amigo de vocês. Como o pai que muitas vezes não está ali ou que você não conseguiu conversar ou que não teve essa talvez facilitação dessa conversa, a gente cria essa possibilidade para a gente poder estar conversando e estar esclarecendo muitas coisas com eles. Então esse é o nosso papel importante, né? Esse é um papel que a escola faz, é um papel importante de cunho na vida desses nossos estudantes. Alberto Vasquez Pinto, esse é o cara. Gente, deixa eu só dar um recadinho aqui, Alberto. Deixa eu mandar um alôzão aqui pro meu amigo Odair Pai, Odair Filho, lá da churrascaria Ponto dos Motoristas, que tá ligadinho com a gente aqui no Pode Blá Podcast. Se você quiser saborear o melhor churrasco da região, Ponto dos Motoristas é sua parada obrigatória. Ponto dos Motoristas, rodovia Padre Manuel da Nóbrega 293, no Jardim Milvi. Deixa eu mandar alôzão também pro meu amigo Ari, lá da continentalfibra.com.br. Consulte disponibilidade na sua região. E lembrando que nos planos de 300 mega ou mais estamos disponibilizando um pacote de TV com canais abertos e conteúdo Paramount, viu? Ligue agora 13974163638. Hoje recebendo ele, professor Alberto Vasquez Pinto. Como eu disse no começo da entrevista, impossível fazer um programa com você e falar todos os assuntos, porque 90% do que eu escrevi aqui nós não falamos. Mas é bom, porque é o seguinte, porque dá pra ver que você é um cara de conteúdo, que tem pra falar, tem pra explicar, e é muito importante que a gente fale sobre esses assuntos. Como eu disse na abertura, é uma conversa necessária, né? E eu espero que a nossa audiência aí na escola, aí, que os pais acompanhem, que assistam esse nosso programa, e que nós sempre temos convidados especiais aqui, e o convidado de hoje está sendo o professor Alberto Vasquez Pinto. Alberto, antes de terminar aqui o nosso bate-papo, que já está dando 1 hora, já explodindo o horário, eu vou... Rapaz, eu não sei nem como é que eu vou te perguntar isso. Manda. Mas Manda, né? Que a gente responde.
paulada, porque a gente é cancelado por cada coisa na internet, né? E eu não sei como é que eu vou abordar esse assunto com você. Eu vou usar um termo chulo. Eu tomo pau, mas eu respondo. Porque, cara, você tá na área da educação há 200 anos, velho. Te conheci na educação. Cara, eu tenho você como um espelho, porra, um exemplo a ser seguido. Muito obrigado. Sem puxar o teu saco. Tô falando a verdade mesmo. Mas, cara, como é que você vai abordar hoje sobre sexualidade de uma forma saudável na escola? Quando eu digo assim, sexualidade, polêmicas ideológicas. Sim. Porra, tá chato, Alberto. Tá chato. Tá chato. Tá muito. Hoje até o jeito que você fala, até o pronome, né? Que diz, sim. Não, mas que você não sei o quê. Não, mas que você não sei o quê. Porra, como é que você tá lidando com esse negócio todo, Alberto? É chato pra cacete, Alberto. Então, assim, eu vou ser bem sincero e polêmico. Tá? Então eu vou seguir a regra e eu sei que eu vou ser cancelado por isso. Ponto. Não, quer ver? Mas antes de você responder, Alberto, calma com o coração, Alberto. Porque, veja, tem crianças expostas cedo demais a temas sexuais. Sim. Eu não sei como que você poderia... Eu não sei mais o que é certo e o que é errado. Até eu, como entrevistador, Alberto, eu tenho que saber como falar para não falar uma besteira. Sim. Há 30 anos atrás, quando eu entrevistava, qualquer coisa que eu falava estava bom. Agora não, tem que ter um cuidado, cara, com tudo. Muito cuidado. Me fala você na área da educação. Então, assim, eu vou te falar o que... Para mim é uma coisa básica e não há como ser diferente, ponto. Eu entendo que nós temos que amar a todos. Eu não faço distinção de ninguém. Ninguém. Eu venho de uma casa, Roberto, onde meu pai, como espanhol, filho de primos, onde o meu avô era loiro, de olho verde, com 2 metros de altura, casado com a prima, que tinha 1,45 m de altura, minha avó, com cabelo negro, encaracolado, exatamente, árabe. Então, eu tenho descendência espanhola, árabe. Sim. Então, não tem muito o que dizer, em sentido da questão até da raça, porque meu pai era moreno, minha avó era morena, e eu tenho parte da família morena e parte da família loira. Por isso que meus filhos são galegos. Eu tenho uma filha ruiva, uma morena, uma loira e um ruivo, chocolate. E todos pintados, com as costas, com sarda e tudo mais. Então, assim, é redundante eu dizer que, para mim, é muito comum. Eu namorei meninas que hoje, né, olha, negras, não sei nem se posso falar, mas eram mulatas, mas negras. Pretas, né? Pretas. Hoje você até fala pretas. Tá? Né? Então, assim, para mim é muito comum eu dizer isso e viver isso, porque eu digo isso para as pessoas entenderem essa questão de racismo que não faz parte da minha vida. Tá? E sexualidade? Sexualidade. Eu entendo na sexualidade que eu também tenho que amar a todos, independente da sua composição, da sua visão e da sua escolha sexual. Só tem um detalhe. Quando eu entro na vertente da palavra de Deus, para Deus, enquanto homens e mulheres, é o que Deus criou, homem e mulher. Qualquer coisa fora disso, ele vai ser, independente da opção dele, ele vai ser homem ou mulher. Ele vai fazer uma escolha. E ele não tem outra escolha a não ser homem ou mulher. Não tem. Tá? Então, assim, vou tratar bem a todos? Vou. Tenho uma rejeição? Não. Vou tratar a todos. Até porque, Roberto, eu me sinto muito confortável em dizer que, por exemplo, eu tenho uma irmã que não mora no Brasil, mora fora do Brasil, é uma irmã minha de coração. Ela veio para nossa casa com 4 ou 5 anos de idade. Ela teve um estupro por um tarado, um homem de rua, tá? Um homem, ele fez o estupro em várias mulheres, na época em Santos, onde eu morava, e ela sofreu esse estupro. Mais pra frente, ela acabou saindo da nossa casa por uma questão dos pais. Nós vínhamos para Praia Grande morar, ela estava morando já conosco há praticamente 10 anos, tá? E os pais se separaram e ela acabou
a mãe querendo pegá-la de volta, e ela voltou para morar com a mãe, e ela acabou morando praticamente na praia, na rua, e ela viveu à mercê de abuso sexual. Ela foi mãe muito cedo, e o filho dela é meu afilhado e afilhado da minha irmã, e ela fez opção por tudo que ela passou desse relacionamento que ela teve, do filho que ela teve, também foi de abuso. E mais pra frente ela optou em viver com uma mulher, tá? Então é uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu respeito e que eu entendo a escolha que ela fez. E eu jamais vou marginalizá-la pela escolha que ela fez ou porque ela decidiu viver com uma outra mulher, tá? Então qual é o meu papel? Eu, enquanto irmão, de coração, é dizer para ela: eu te abençoo em nome de Jesus. Você é minha irmã e eu te amo. Então, esse é o meu papel. Meu papel é dizer para o outro o quanto eu o amo e valorizar aquilo que ele tem de bom. Porque esta minha irmã, é uma mulher extraordinária. É uma mulher extraordinária. Uma mulher linda de você conviver, uma mulher linda de você viver e de você ver. Porque tenho eu para mim que o ano passado, quando a minha mãe tinha passado por uma situação de saúde muito séria e a gente quase perdeu a mãe, nós fizemos uma festa para minha mãe, e essa mulher, minha irmã, de coração, ela veio em 2 folgas de Portugal, pegou um avião, chegou aqui numa sexta-feira, participou do evento do aniversário da nossa mãe no sábado, e no domingo ela pegou um avião, voltou para Portugal, e na segunda-feira ele estava no trabalho. E eu fico pensando quantos filhos de sangue teriam a mesma disposição de pegar um avião, participar de um aniversário de 4 horas num buffet. Cara, que não atravessa a rua, porra. No dia seguinte, pegar um avião de volta para Portugal e voltar ao seu trabalho no dia seguinte. Tem cara que não atravessa a rua. Então, tem coisa, cara, que não tem preço. Eu sei. Tem valor. Então, assim, vamos valorizar aqueles que nos valorizam. Esqueçam de rótulos, sabe? Deus não é uma placa. Deus não é uma placa. Deus é uma significação. É uma ressignificação para você viver. Viver e estar vivendo com o outro da sua melhor forma. Eu olho muito aos exemplos e do que você me perguntou sobre as escolhas, né, do Todes, e eu vou te dizer, quando Maria Madalena... Deve furar o teu ouvido isso, exatamente. Né? Quando Maria Madalena estava ali no sepulcro e ela não conseguiu enxergar, ela não viu o corpo de Jesus. Quando o sepulcro se abriu, estava aberto, e ela não viu o corpo de Jesus, ela ficou totalmente enlouquecida. E o próprio Jesus veio a ela e disse: eis-me aqui, sou eu. Conte aos outros. Mas ela estava enlouquecida porque ela queria ver o corpo. Ela precisava ver o corpo, porque nós somos muitas vezes materiais. Mas Jesus precisava usar aquela mulher, que era uma mulher descrente à sociedade, pela vida que ela teve, sim, sim, para dizer a ela que foi para ela que ele apareceu. Então, se Jesus apareceu para aquela mulher que a sociedade a via como uma mulher mundana, quem sou eu? Quem é o Alberto ou o professor Alberto para dizer alguma coisa a alguém? Eu só posso amar, eu só preciso amar. Eu só preciso dizer ao outro que eu o amo, independente da escolha que ele fizer. Porque a escolha que ele fizer, quem vai pagar o preço do sim ou do não é ele mesmo. Mas de mim, a única coisa que eu posso entregar para ele é o meu amor. Só isso. E com essa encerramos o nosso bate-papo aqui com o professor Alberto Vasquez Pinto. Alberto, olha, não deu para perguntar tudo que eu queria perguntar, mas a entrevista foi muito boa. Mas a gente precisa marcar um outro dia pra gente bater um papo melhor e falar muita coisa aqui, viu, cara? Já passou da hora aqui, muito. O pessoal da rádio vai estourar. Vai brigar comigo. Bom, antes de encerrar o nosso programa, Alberto, eu queria agradecer a sua vinda aqui no Pode Blá Podcast. Queria que você deixasse as suas redes sociais, os seus contatos, para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, com a tua escola, saber mais da tua vida, saber mais dos teus projetos, Alberto.
Então, a gente tem lá o @educacãoarca, né? Que é o Instagram da escola. Tem o Face, que as pessoas não usam muito, mas a gente também tem bastante coisa, que é o Arca de Noé. As pessoas podem estar ligando no telefone da escola, que é o 13-3472-2090, que é o WhatsApp. E pode estar entrando lá e conversando conosco. A gente tem um slogan muito importante, muito interessante, que é: ensine seu filho a desejar o céu. Hoje nós estivemos conversando com jovens ali brevemente e é o que eu disse a eles, né? Quando nós falamos ensine seu filho a desejar o céu, não é o pai dizendo para o filho só. A gente está dizendo isso para o jovem, né? Você que é filho, né? Independente da condição do seu pai, o pai maior te deu essa vida, te deu essa grandeza da possibilidade de você estar na terra. Então, faça o seu melhor, né? Faça o seu melhor e aprenda que o céu não é o céu de cima, é o céu de hoje. É quando eu te desejo um bom dia, é quando eu te digo assim: poxa, você é uma pessoa importante para mim. Naquele momento eu não sei o que você está passando, mas talvez se você não esteja bem ou se você não estava bem naquele dia, só de eu dizer para você: olha, você é uma pessoa importante para mim, você toca e vira uma chave naquele momento daquela pessoa e ela fala assim: poxa, eu estava me sentindo nada e agora eu estou me sentindo tudo, porque eu sou importante para alguém. Então, ensinar o seu filho a desejar o céu é dizer para o outro assim: cara, ó, segue em frente, porque Deus está contigo, sabe? Ele te deu mais um dia. Então, oportunize esse dia em fazer o seu melhor. Maravilha! Conversamos com Alberto Vasquez Pinto, esse cara incrível que falou tudo e mais um pouco hoje sobre educação. Falamos sobre sexualidade, sobre internet, sobre esses crimes cibernéticos, adultização e tantas coisas mais. Ele foi nosso convidado de hoje do Pode Blá Podcast. Próxima quinta-feira, às 7 da noite, tem mais um convidado incrível aqui só para você. Gente, beijo grande, forte abraço e até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.